Você já teve um encontro onde você achou que foi 100%, que a pessoa gostou, que foi bacana, você curtiu, e você até teve a expectativa de ter um novo encontro, mas depois disso você percebeu que a pessoa esfriou de alguma forma? O que acontece é que talvez o encontro tenha sido muito bom para você, mas não significa que tenha sido bom para outra pessoa. Eu vou lhe trazer alguns tópicos importantes para você não fazer no primeiro encontro. Tire as notificações do seu celular. Por exemplo, não só deixar no silencioso, porque se ele continuar vibrando de acordo com as notificações que você vai recebendo, quem estiver com você vai saber que algum tipo de interação está acontecendo. E para você pode ser alguém da sua família, pode ser os amigos, mas para quem está junto, talvez isso não fique tão claro. E o primeiro pensamento que vai vir na cabeça dela, obviamente, vai ser outra mulher. Da mesma forma que você também não irá ficar mexendo, manuseando o celular muitas vezes durante um encontro. Então, olhar eventualmente para ver se tem alguma mensagem importante, o horário, enfim. Agora, ficar mexendo, ficar trocando mensagem na frente da pessoa enquanto você está num encontro, se não for algo extremamente importante, e se for, você pode pontuar, preciso responder uma coisa importante sobre o trabalho, enfim, né? Alguém da minha família, mas também cuidar exatamente o quanto que isso acaba acontecendo, porque aí, pro momento ali, né, você está numa situação de encontro, isso pode acabar ficando chato e desconfortável para a pessoa que está com você. Obviamente, ela não vai se incomodar, ela não vai dizer, não quero que você mexa no celular, mas essa percepção de desconforto, ela pode igual acontecer. Outra coisa que é importante você tentar perceber é se você fala mais sobre você do que você escuta. Já aconteceu comigo de sair com alguém e a pessoa falar muito sobre ela. E quando eu vou falar algo sobre a minha vida ou colocar alguma opinião minha, a pessoa, o que ela acaba fazendo? Ela acaba interrompendo. Ou seja, ela não me deixava concluir. A pessoa não me deixava terminar, finalizar as minhas colocações, os meus pensamentos ou a história da minha vida, entende? Então, quando você sai com alguém, se você não conhece essa pessoa, obviamente tem mais perguntas a se fazer de gostos, interesses, lazer, hobby, enfim. Se você já conhece um pouco mais, aí vocês podem acabar abordando assuntos diversos. E com isso é importante, você vai dar a sua opinião, mas ao mesmo tempo você vai respeitar a opinião da outra pessoa. Então, quando ela está falando, deixe ela falar e deixe ela concluir aquilo que ela está dizendo. Isso é uma coisa bem importante. Hoje eu percebo muito em diversas situações, não só encontro, mas até com profissionais. Tu vai numa consulta e a pessoa, um médico, enfim, profissional, não te deixa concluir aquilo que tu estás falando. Então isso é muito complicado. Tu quer finalizar algo, mas aí tu fica sendo interrompida, tu fica sendo interrompida, tu fica sendo interrompida. Então, se você tem dificuldade de deixar as pessoas terminarem, e aí isso pode ser num contexto geral, talvez você pode procurar algum tipo de orientação, mas eu acho que um treino e uma percepção de que talvez você esteja interrompendo demais, o fato só de você pensar sobre isso, não, eu vou deixá-la terminar, eu vou deixá-la concluir, mesmo que você fique pensando sobre isso, é algo interessante, algo que você pode estar aplicando. Entendam que a mulher, ela gosta de ser ouvida, ela fala muito mais naturalmente falando, assim como na comunicação escrita, ela também escreve muito mais comparado aos homens. Os homens são mais objetivos. Pensando aí na comunicação escrita, o homem ele é muito mais objetivo, ele é muito mais simplista para poder conversar sobre algo. Mas na parte verbal, a mulher, além de gostar de falar um pouco mais, ela também gosta de ser ouvida, de perceber que o homem está demonstrando interesse, está escutando aquilo que ela está falando. Então, exercitem um pouquinho mais essa capacidade de poder ouvir, de prestar atenção, né, de estar, por exemplo, sorrindo, ter expressões na qual você está se conectando com aquilo que ela está falando. Isso faz muita diferença para as mulheres na qual você vai conversar, se relacionar, ter um encontro, um próprio relacionamento de uma forma geral. Outra coisa que eu acho que é um ponto importante e de ser pensado é quando vocês estão conversando com alguém e quando vocês colocam a opinião, se vocês colocam a opinião
de uma forma na qual vocês estão dando a opinião de vocês e o pensamento naquilo que vocês acreditam, ou vocês estão se colocando como se vocês estivessem ensinando alguém, como se fosse palestrar. Então, assim, vocês podem observar nas relações até de uma forma geral, com os amigos, em casa, enfim. Se vocês têm essa postura a mais de ficar palestrando, qual que é o problema? Não é que isso seja necessariamente ruim, mas para quem está ouvindo, isso pode ficar com uma conotação de que, essa pessoa está achando que eu não sou inteligente o suficiente para estar entendendo isso. Então, no encontro, isso é pior ainda, na minha opinião. Isso já aconteceu comigo. Então, sei lá, estávamos falando sobre política, por exemplo. E aí a pessoa, ela se coloca de uma forma aonde ela dá a opinião dela, mas ela dá a opinião como se ela estivesse me ensinando algo, como se ela estivesse me explicando, dando uma informação na qual eu já não tinha conhecimento. Então, quando existe uma conversa na qual entre algum assunto que você tem um domínio maior, que você tem um conhecimento maior, não é um problema você dar a opinião e falar sobre aquilo, mas talvez perceber um pouquinho a postura, de que forma você está se colocando, para não ficar essa impressão de que estou te dando uma aula, estou te ensinando, estou palestrando algo para você. E também poder ouvir a opinião dela, o que ela pensa, o que ela acha sobre aquilo dali. Isso também é uma coisa importante e relevante. Outro ponto de vocês observarem é o momento do beijo. De que forma ele acontece? Ele acontece de uma forma mais natural ou algo mais impulsivo por parte de vocês. Por exemplo, estão no meio da conversa, ela está falando sobre algo e do nada você se aproxima e beija ela. Então, eu acho que isso pode ser cuidado um pouquinho. Assim, você sabe se ela realmente gostaria de beijar você? Você percebe isso? Se entrou no clima para que isso acontecesse? Ou você está muito nervoso e na hora do desespero vou beijar? E aí você se aproxima e beija. Então, acho que isso é uma coisa que pode ser pensada e pode ser cuidada um pouquinho mais. Porque talvez você beije ela num momento onde não necessariamente ela queira e ela acabe beijando porque, enfim, você beijou. Você não vai ter a consciência de que se de fato era o momento mais adequado. Então, cuide um pouquinho para se esse beijo, se essa aproximação não acontece de uma forma mais impulsiva. Então, vá com calma, se aproxime mais do corpo dela, você pode, passar a mão no cabelo, fazer algum carinho no rosto. Seu movimento vai ser de aproximação e aí você automaticamente vai dar ao entender de que é o momento do beijo. E aí fica um pouquinho mais tranquilo, digamos assim, ela se prepara, se ela tiver afim, ela vai se aproximar, já ouviram aquela expressão, você se aproxima 50%, e a pessoa se aproxima 50%. Então, teoricamente, seria mais ou menos nesse sentido. Então, você dá o primeiro ímpeto de vai acontecer e ela conclui. E aí você tem a certeza de que ela de fato está no clima o suficiente para poder beijar você. Outro aspecto importante, extremamente relevante de você cuidar é não falar de ex, não falar da sua mãe ou principalmente da forma como a sua mãe cuida de você, caso isso aconteça, das coisas que são feitas para você, porque você pode dar a impressão, principalmente se você sair com uma mulher mais velha e você ficar falando, minha mãe faz isso para mim, isso é legal, porque, gente, não, tá? Então, essas coisas, se você não conhece ainda bem a pessoa, não fique falando nem de ex, nem da forma como você é cuidado, nem da relação que você tem. Não é que não é importante, óbvio que é importante, mas num primeiro momento você está causando uma impressão. A pessoa vai fazer uma leitura de você, querendo ou não, ela vai fazer uma leitura de você. Então, se você diz coisas que vão fazer ela pensar que você é mimado, por exemplo, que você tem essa super proteção por parte de uma mãe, dependendo da pessoa, ela pode fazer o que? Ela pode se retrair, ela pode acabar julgando algo que ela não sabe, que ela não tem conhecimento. Então, algumas informações eu acho que são importantes não serem mencionadas num primeiro encontro. Algumas informações extras com relação ao encontro, tá, gente? Tenha o objetivo em mente do que você quer. Se você quer transar, tenha um encontro que seja mais simples, um encontro que
que demonstre menos, talvez algo possivelmente sério. A mulher sempre vai fazer interpretações com relação a isso e ela vai criar expectativas com relação a isso. Então, por exemplo, se você levar ela para comer sushi no primeiro encontro, ela vai criar uma expectativa mais elevada. Ela pode entender que talvez você queira algo mais sério. Então, não faça isso num primeiro momento. Então, ou convide para tomar um café, ou convide só para dar uma volta de carro, ou convide especificamente para sexo, para transar. Já deixe isso claro nas mensagens e aí, se ela tiver de boa, se ela topar, ela vai aceitar isso. Agora, jantar, cinema, essas coisas mais estilo casal, gente, isso dá um entendimento de algo mais sério. Outra coisa importante, não fale sobre querer convidar, por exemplo, para apresentar para alguém da sua família ou até mesmo para os amigos. Nesse primeiro momento que você está conhecendo ela, se você inserir ela nas suas amizades, você vai sim estar demonstrando que talvez você queira algo mais sério. Então cuide um pouquinho nesse momento, porque talvez, sem querer, você pode indiretamente dar pequenos sinais. E a mulher vai pegar esses sinais e ela vai ter esse entendimento de que talvez você queira algo sério quando para você não quer. Você quer curtir, você gosta da companhia dela, você gosta da conversa, mas você não quer necessariamente uma relação mais séria. Então cuide exatamente o que você vai fazer, de que forma você vai fazer, porque sim, você vai criar expectativas nela. Óbvio que tem uma responsabilidade que é dela, mas tem uma responsabilidade que é sua, ou seja, você dá uma informação. O que ela vai fazer com essa informação? Então cuide a informação que você está dando, porque essa informação que você dá é onde a pessoa vai fazer uma interpretação. Então seja mais claro naquilo que você quer, que aí a interpretação dela vai ser mais condizente com a lógica, mais congruente com a lógica daquilo que você está demonstrando. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreve no canal, dê like, deixe nos comentários sugestões de outros assuntos que eu possa estar abordando aqui. Um beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo.